não tem nada que possa nos ensinar a ser, de fato, um bom professor. Eu acho que é uma coisa que a gente aprende sendo. Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Vitória Tavares, mas se você preferir, pode me chamar de prof por engano. E hoje nós iremos dar início a mais um vídeo daqueles que a gente não faz roteiro, que a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu acho que é um assunto muito interessante para ser tratado, como vocês estão vendo aí no título do vídeo. É um assunto, eu acho que é até mais que interessante trazer aqui para o canal para a gente debater mais um pouco sobre, para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que muitas vezes a gente tem aquela ilusão de achar que vai sair da faculdade pronto para entrar em uma sala de aula, pronto para enfrentar todos os desafios que a sala de aula nos propõe, que não são poucos, são muitos, mas a verdade é que isso não é verdade. Você não vai sair da graduação, sair da faculdade de pedagogia sabendo lidar com tudo que vinha na sala de aula. Muitas vezes você vai sair até que meio perdido, para ser bem sincera. Se você não estiver já tendo experiência em sala de aula durante a graduação, quando você sair da graduação, que você for para o seu primeiro emprego na educação, talvez você tome um pequeno choque de realidade, digamos assim. Porque venhamos e convenhamos, quem já é da área da educação, quem já está acostumado, é habituado com essa rotina maluca que a gente enfrenta todos os dias, vai concordar comigo que ninguém e nem faculdade nenhuma, como eu já falei em vídeos anteriores, vai te preparar para estar dentro de uma sala de aula. Não vai. Isso é mito, tá? O que a faculdade vai te ensinar? A faculdade vai te ensinar a ter senso crítico, a faculdade vai te ensinar sobre algumas possíveis situações que você vai vivenciar na sala de aula, vai te apresentar vários pensadores diferentes para você ter uma bagagem pedagógica consigo, para você ir desenvolvendo mesmo o seu senso crítico em relação ao que você vai estudar mais na frente. Mas não dá para você se basear na faculdade de pedagogia para aprender a ser um bom professor. Quer um choque de realidade mais forte ainda? Que muitas vezes você vai estar na sala de aula durante anos e você ainda muitas vezes não vai saber lidar com algumas situações. E isso é normal, tá tudo bem. Não tem regra. A sala de aula é um lugar que toda vez que você entra, você vê uma situação diferente. É basicamente isso. Como que você quer estar preparado para uma coisa que todo dia é diferente? Não tem essa possibilidade. Ok, depois de eu jogar esse balde de água fria na cabeça de vocês, vamos começar o vídeo? Nesse vídeo, eu queria trazer um pouco da minha experiência, que é a única coisa que eu posso oferecer. Não posso falar por outras pessoas, eu posso falar só por mim. Mas, como uma professora que está em sala de aula há 2 anos, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre questões que acontecem na sala de aula e o que eu teria feito diferente. Porque, querendo ou não, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que poderia ter feito algumas coisas de forma diferente. Vocês concordam? A primeira coisa que eu aprendi estando em contato com o ambiente da sala de aula é uma coisa que eu já falei inúmeras vezes para vocês, que é o seguinte: a faculdade, ela te prepara com conteúdo, ela não prepara o teu emocional. Ela não vai te preparar para ser um professor incrível, ela não vai te preparar para as inúmeras coisas que podem acontecer dentro de uma sala de aula. Tira isso da tua cabeça. Você não vai entrar na faculdade para aprender a ser professor. Você vai entrar na faculdade para aprender sobre teorias, desenvolver senso crítico, conhecer diversos pensadores da área da educação para te ajudar a ter um repertório bom, para você chegar na sala de aula com uma bagagem intelectual ok, mas o teu emocional tu vai desenvolver dentro da sala de aula. O que é que eu faria diferente se eu estivesse entrando em sala de aula agora com a bagagem que eu tenho, com a cabeça que eu tenho hoje? A primeira coisa que eu faria de diferente é não criar expectativa. Por quê? Porque o que eu aprendi na faculdade, nem tudo eu vou aplicar na prática. Isso é fato. Eu vou me sentir culpada muitas vezes, eu vou ficar frustrada, eu não vou saber lidar com algumas demandas, porque é uma coisa que eu vou aprender ao longo do tempo. E principalmente no ano passado, que foi o meu primeiro ano como professora, eu estava pilhada, porque eu queria fazer tudo certo, eu queria fazer tudo do jeitinho correto, eu não queria deixar sem vírgula, sem ponto, sem nada, eu queria fazer tudo como manda o figurino. Mas não é assim que funciona. Por quê? Por quê, Vitória, que não é assim que funciona? Porque eu sou ser humano, porque você é um ser humano e todos nós somos seres humanos que cometem erros e que vão aprendendo ao longo do tempo.
E se a gente está aprendendo, consequentemente, determinadas situações a gente vai achar que poderia ter feito melhor. Uma coisa que eu trago muito comigo é que se eu achar que eu poderia ter feito uma coisa diferente, poderia ter feito melhor, isso não quer dizer que eu sou uma professora ruim por já não ter feito daquele jeito antes. Como que eu poderia ter feito algo diferente se eu nunca tinha feito aquele algo na minha vida? Como que eu ia elaborar uma atividade relacionada à independência do Brasil se eu nunca tinha feito isso na vida? Como que seria essa atividade? Eu ia fazer essa atividade maravilhosamente bem? Isso é óbvio que não, porque até um professor que está em sala de aula, sei lá, 20, 30 anos, muitas vezes vai achar que poderia ter feito melhor. E por que eu vou querer fazer melhor, sendo que era o meu primeiro ano como professora? Já parou para pensar nessa doideira que a gente achar que pode fazer tudo muito incrível, tudo muito certinho, sendo que a gente nunca nem fez antes? E principalmente eu teria estabelecido limites desde o começo, porque assim, a profissão de professor, muita gente acha que se trata de conteúdo, somente de conteúdo, de chegar na sala, de passar uma atividade, explicar aquele conteúdo e acabou. Muitas das vezes, acho que não 100%, mas muitas das vezes não é isso. A profissão de professor, ela vai mexer muito com o teu emocional, ela vai mexer muito com a tua saúde mental. E se tu não tiver preparado, se tu não tiver apostos para que você saiba lidar com essas situações, uma hora ou outra você vai acabar se sobrecarregando. E foi o que aconteceu comigo diversas vezes, tanto o ano passado, na minha primeira experiência como professora, tanto esse ano também. Mas isso eu acho que é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Porque todos os anos que você passa como professor, você vai vivenciar situações diferentes. E já pegando esse gancho da saúde mental, eu acho que eu não teria romantizado tanto a profissão. Não quer dizer que seja horrível ser professor, nada disso. Mas quando você romantiza demais, existe uma quebra muito grande de expectativa. E essa quebra de expectativa pode te gerar diversos fatores que vão acabar te afetando, vão acabar afetando a tua saúde. E a primeira coisa que vai ser afetada é a tua saúde mental. Então, olha, todo professor deveria estar com a saúde mental em dia. Então, mais uma coisa que eu teria feito com certeza é não romantizar a profissão. Tem muitas coisas boas. Na profissão de professor, você vai vivenciar momentos únicos que você nunca vai esquecer. Mas nem tudo são flores. Então, a gente tem que colocar na cabeça que existe um certo equilíbrio. Não dá para ser bom o tempo todo, mas também não dá para ser ruim o tempo todo, né? Ah, mas se a faculdade não vai me ensinar sobre isso, e se eu tenho que fazer diferente a partir de agora, como que eu vou saber, como que eu vou ter a ideia de querer fazer as coisas de uma forma diferente, sendo que eu não tenho essa experiência? Observando, meu amigo e minha amiga. A gente observa, a gente vê, depois a gente é. Veja, depois seja. Primeiro você vai observar para você conseguir realizar aquela ação. Então, eu acho muito válido. E talvez não seja uma coisa que eu faria diferente, porque isso eu realmente fiz. Mas observar como os professores estão conduzindo as aulas, procurar estudar sobre os assuntos que você, tanto os assuntos que você vai dar em sala de aula como conteúdo, como assuntos relacionados a essas situações que você vai viver em sala de aula, ou seja, estar sempre buscando uma formação continuada, estar sempre tentando se aprimorar, estudar, para não ficar para trás, até mesmo para você conseguir estar sempre se atualizando, mas também para você se proteger e para você ter um pouco de noção do que esperar. Para finalizar toda essa lista das coisas que eu poderia ter feito diferente, das coisas que eu poderia ter aprendido há mais tempo, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu poderia ter feito diferente é ter entendido desde o começo que eu não iria dar conta de tudo. Eu acho que isso é uma das coisas que pesa mais para o professor, porque querendo ou não, a gente vai se cobrar, a gente vai se culpar, porque a gente vai lidar com prazos, a gente vai lidar com cobranças, a gente vai lidar com situações diferentes, que além de tudo isso, ainda tem que dar conta de conteúdo, de finalizar bimestre, fechar nota e colocar nota no sistema, e isso e aquilo. Então, isso gera na nossa mente uma aceleração muito forte. E aí a gente acaba ficando meio que perdido e
O resultado disso tudo, de toda essa combinação de emoções, é a gente achar que tem que dar conta de tudo. Que a gente tem que ser um robô, que a gente não pode fazer nada errado, que tem que fazer o melhor sempre. E eu acho que se eu tivesse entendido isso desde o começo, eu teria me saído melhor. Porém, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje. Eu não saberia lidar com as coisas que eu sei lidar hoje. Porque olhando para trás, se eu me imaginasse dentro de uma sala de aula no ano passado, vivendo situações que eu já vivi durante esses 2 anos, eu não saberia lidar. Então, eu acho que essa caminhada, esses tropeços, esses erros que a gente comete, eu acho que eles são muito válidos para que a gente desenvolva o nosso psicológico, a nossa saúde mental, a gente desenvolva até a nossa própria vida pessoal, quando a gente para pensar como é importante esse desenvolvimento. Porque não é porque nós somos adultos que a gente sabe de tudo, que a gente vai dar conta de tudo. Muito pelo contrário, a gente erra e acerta todo dia. Queria deixar essas dicas aqui guardadas, compartilhadas, tanto para quem já está na área da educação, porque nunca é tarde para aprender, tanto para quem está começando agora, para não chegar na graduação achando que você vai aprender tudo. Você não vai aprender tudo, tá? Você pode ter 30 ou 35 anos de sala de aula, 40 anos até, e você não vai saber de tudo, porque você é um ser humano e você vai ser um ser humano até o último dia da sua vida. E era isso pro vídeo de hoje. Eu espero que a mensagem tenha ficado clara, espero não ter ficado muito confuso. Eu acho que deu para entender. E eu queria te convidar, se você não me segue nas minhas outras redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela, aqui embaixo. Se você quiser me acompanhar mais perto, saber um pouco mais da minha rotina, é só você me seguir lá que eu tô postando quase que todos os dias. E era isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Era isso, tchau, até o próximo vídeo.